equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. Também sou psicóloga no hospital aqui da minha zona e nas clínicas adjacentes. Sou formadora do Ministério da Educação, palestrante internacional. Tenho várias pós-graduações, como vocês depois poderão ver quando eu vos facultar o PowerPoint. Tenho artigos científicos também publicados e sou a coautora de algumas obras em parceria com as minhas queridas amigas do Brasil. Sou também colaboradora com a universidade aqui da minha zona, a Universidade do Algarve, e membro da equipa ou do gabinete de apoio ao aluno e à família. Próximo. Hoje eu irei falar um bocadito sucintamente, porque muito haveria a dizer, acerca da perturbação ou transtorno ou dificuldades de aprendizagem específica, a importância da detecção precoce, avaliação, portanto, quais as causas, sinais de alerta, comorbilidades, fatores de risco, os tipos de dificuldades de aprendizagem específica, nomeadamente a dislexia e os seus subtipos, a desortografia, disgrafia, descalculia, dislálias, etc. Falar ainda acerca da evolução e do desenvolvimento destas dificuldades de aprendizagem específica. Vou-vos apresentar o modelo que eu pessoalmente costumo usar quando faço a reeducação com alunos com este tipo de problemática. Deixo também algumas estratégias e sugestões de intervenção, não só para os docentes, mas também para as famílias. Terminarei com umas breves considerações finais e depois daremos abertura a um pequeno debate. Próximo. Então, as causas da dislexia. As mesmas são advindas de disfunções a nível cerebral, nomeadamente o mau funcionamento ou atraso na maturação do sistema nervoso central, ou então perturbação a nível neuronal. Também poderá ser advinda de fatores genéticos, de perturbações instrumentais relacionadas com o esquema corporal, advinda de encefalopatias ou então perturbações nutricionais ou ambientais que a criança experienciou nos primeiros anos de vida. Poderá também surgir o caso da dislexia adquirida, mas isso será no caso de a criança ou posteriormente a idade adulta sofrer qualquer acidente que lhe proporcione lesão cerebral, daí que possa surgir eventualmente uma dislexia dentro destes parâmetros. Próximo. No que respeita à linguagem e fala, existem alguns indicadores que poderão servir de indício de que poderemos estar presente uma dificuldade específica de aprendizagem. Ao nível do pré-escolar ou logo numa tenra idade, nós poderemos ter em atenção as dislálias e os problemas articulatórios, a existência de um vocabulário pobre, uma falta de expressividade a quando da fala e também uma compreensão verbal deficiente. Em termos de psicomotricidade, destaca-se, por exemplo, o atraso na maturação e no conhecimento do esquema corporal, dificuldades sensório-perceptivas ao nível das cores, das formas, dos tamanhos, das posições, dificuldades motoras no exercício ou no domínio dos grafismos, dos exercícios manuais e também dificuldades a nível da memória. Por exemplo, o Vítor da Fonseca, um nome ilustre e uma pessoa que domina bem estas questões das dificuldades de aprendizagem, ele refere que qualquer uma destas dificuldades poderá ser concomitante tanto visual como auditivo, mas o importante é que, em termos de oralidade, nada impede a criança de se expressar e realmente de fazer a sua progressão. O que importa é que realmente seja estimulada e atempadamente e que a intervenção seja tida o mais precocemente possível para que a criança seja confrontada o mínimo com os seus erros ou com as suas falhas e exposta perante os pares. Próximo. Em termos de manifestações da dislexia no que respeita à leitura e escrita, portanto, um dos principais sintomas será o atraso na aquisição e automatização das competências de leitura e escrita, obviamente, dificuldades acentuadas ao nível do processamento fonológico, portanto, dificuldade na consciência fonológica, na nomeação rápida, na memória de trabalho, dificuldades em termos de precisão, ou seja, na correção e na fluência da leitura, a qual ocorre
significativamente abaixo comparativamente aos pares, portanto, para o nível de escolaridade que o aluno frequenta. Dificuldades na descodificação e no reconhecimento das palavras, especialmente na leitura de pseudopalavras, ou então palavras polissilábicas ou pouco usuais no vocabulário ativo da criança. Também dificuldades na memória de trabalho. A leitura surge de forma silabada, lenta, entrecortada, com bastantes incorreções, e também surgem muitas dificuldades na descodificação das letras, das sílabas, portanto a criança irá fazer trocas fonológicas e lexicais. A título de exemplo, poderá trocar o P com o T, o B com o V, os sons silabados, seja o S, o C cedilhado, os dois S, fazer confusão, por exemplo, com os dígrafos, com os ditongos, entre outros aspectos. Próximo. Também omite e adiciona letras, seja em termos mediais, finais ou iniciais. Poderá ocorrer também, apesar de pouco frequente, alguma confusão entre letras com grafia similar, por exemplo, neste caso do B e D, só tem a ver com a posição lateral direita-esquerda, orientação no espaço cima-abaixo, por exemplo, o P e o D, outra vez lateral o P e o Q, portanto, em termos inversos, entre outros aspectos. Portanto, na leitura poderá ocorrer substituição de palavras por outras similares, por exemplo, substituir nomes de animais, por exemplo, em vez de dizer o gato, diz o cão, em vez de dizer bonito, substituições de adjetivos, em vez de dizer bonito, diz lindo, carro, automóvel, entre outros. Depois, também dificuldade ao nível da descodificação da mensagem escrita, portanto, a leitura, devido ao seu desempenho baixo ou devido à morosidade em que lê, vai fazer com que a sua compreensão leitora seja mais lenta e deficitária. Dificuldades em exprimir as suas ideias, porque se o vocabulário é pobre, portanto, digamos que a riqueza do seu domínio oral também faz com que se expresse mesmo oralmente, mas sobretudo na escrita, de forma mais concisa. Ou seja, a criança que não tem um bom vocabulário irá sempre expor-se, para não ser confrontada até com o erro e com as suas lacunas, de uma forma mais objetiva, mais direta, portanto, menos espaçada e alargada em termos da exposição das suas ideias. Depois, em termos de caligrafia, a mesma também poderá surgir de forma deficitária, portanto, muito rasurada, emaranhada, portanto, não há consciência de palavra. As letras acabam por ser uma amálgama, digamos assim, sem que haja a separação entre uma palavra e a outra, portanto, não há aquele espaçamento, digamos, a pausa até para respirar quando lemos. Poderá surgir disforme, irregular, a mistura de maiúsculas com minúsculas, entre outros aspectos. Próximo. Então, perante toda esta panóplia de sintomas, é importante que se faça uma avaliação o mais completa possível, ou seja, que na avaliação diagnóstica se tenha em atenção o historial do indivíduo, que se faça uma análise detalhada da sua ficha clínica, o seu perfil pessoal, o percurso escolar, a forma como aprende ou como integra as suas aprendizagens, que se realizem realmente os testes de coeficiente para descartar, digamos, qualquer problemática que tenha a ver com o foro cognitivo, que se faça uma análise da sua capacidade visoperceptiva, que se veja qual o tipo de memória, portanto, se memoriza através de... O tipo de memória, se é retógrada, antógrada, se tem memória a curto prazo, a médio prazo, a sua destreza motriz também, a sua capacidade de atenção-retenção, ou seja, a avaliação tem que ser não só centrada na criança como um todo, portanto uma avaliação holística, mas também devemos privilegiar uma avaliação psicolinguística, ou seja, incidir nas suas vocalizações, fazer provas de decisão lexical, decisão semântica e também de processamento visual. Próximo. Também neste contexto, e por causa das questões da lateralidade, questões de equilíbrio, questões motrizes, digamos, seja da motricidade grossa do esquema corporal e também da motricidade fina, é importante que se também faça uma avaliação do funcionamento cerebral, ou seja,
Teremos que perceber, por exemplo, as questões do equilíbrio da criança, especialmente as mais pequenitas, a idade pré-escolar e primeiro ciclo, se a criança se consegue equilibrar só num pé ou se tem dificuldades, se tem problemas de equilíbrio, se os seus movimentos amplos são tensos ou são, digamos, mais magnânimos, mais expansivos, se sofre de hipotonia ou se tem algum tipo de debilidade muscular, se já tem bem a sua dominância da lateralidade definida, se não confunde direita e esquerda, se não confunde a lateralidade no outro, a lateralidade em espelho, a lateralidade cruzada, porque vocês sabem que uma criança que faça todas estas confusões é muito mais fácil, digamos, trocar as letras e os fonemas do que se tiver a lateralidade bem definida e não tenha que parar para pensar que tipo de letra ou que tipo de fonema irá acrescentar a seguir. Próximo. Então, o Manual de Diagnóstico DSM-5 aponta-nos diversos critérios, nomeadamente 4, que nos permitem fazer um diagnóstico relativamente à existência ou não de dificuldades de aprendizagem específicas. O primeiro critério, portanto, aponta para o facto das dificuldades de aprendizagem e o uso das competências académicas persistir por mais de 6 meses e, durante esse tempo, tem que coexistir um dos sintomas que eu vou elencar aqui abaixo. Leitura de palavras incorreta, lenta ou esforçada, dificuldade em compreender o que ele lê, dificuldades ortográficas, portanto, muitos erros, dificuldades na expressão escrita, em colocar no papel as suas ideias, dificuldade em dominar o sentido de números, factos numéricos, o cálculo mental, raciocínio matemático, resolução de problemas, etc. O critério B tem a ver com o grau de comprometimento, ou seja, as competências afetadas são tantas, isso quantitativamente inferiores ao esperado para a sua faixa etária e então vão interferir nas atividades escolares ou então na sua atividade cotidiana ou até mesmo profissional. Próximo. As dificuldades, que é o critério C, poderão surgir na idade escolar, mas manifestar-se apenas na idade adulta. E o fator D, que é o fator de exclusão, portanto, devem ser eliminados quaisquer déficits cognitivos, visuais, auditivos, problemas mentais, neurológicos, ou seja, se coexistirem quaisquer um destes problemas, então não estaremos perante uma dificuldade de aprendizagem específica, uma dislexia, desortografia, disgrafia ou afins, mas sim de outra problemática que faz com que haja, ou que culmine também na dificuldade da aquisição da leitura escrita. Então, para termos um diagnóstico diferencial mais correto, temos que ver se as variações do desempenho são normais ou não para a faixa etária e ano de escolaridade em que a criança se encontra, se existe realmente alguma perturbação do desenvolvimento intelectual, se existe hiperatividade ou déficit de atenção, ou se existe alguma patologia no âmbito das psicoses ou de qualquer outra dentro das encefalopatias ou outras assim. Próximo. Em termos de comorbilidades, por norma coexiste, não é fator, digamos, obrigatório, mas por norma os alunos que têm ou as crianças que têm esta problemática têm associado a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Sendo que muitas vezes também se presencia perturbações da ansiedade, perturbação depressiva, bipolaridade, porque joga muito a questão das dificuldades específicas da aprendizagem, está intimamente ligada à gestão das emoções, ao sentimento de eficácia, à autoestima, à gestão da autoestima, do autoconceito, daí ser facilmente uma criança, digamos, exposta perante as suas fragilidades, o que poderá fazer com que em determinado momento, digamos, o seu estado psicoemocional se altere. Como fatores de risco, portanto, temos o facto de poder ser ou ter sido um bebê prematuro, ter peso muito abaixo, ter tido exposição pré-natal à nicotina. Se for em termos genéticos ou fisiológicos, portanto, o risco é maior, realmente, de 4 a 8%,
e vê-se que as estatísticas dizem que entre 4% a 8% esta problemática surge em famílias em que os progenitores ou irmãos também exibem as mesmas dificuldades. Próximo. A dislexia, portanto, é um problema que surge em qualquer país, em qualquer idioma, cultura, raça, condições socioeconómicas, e digamos que o que irá diferenciar esta problemática tem a ver concretamente com o sistema de símbolos escritos e falados e também com as práticas culturais e educacionais de cada país. A título de exemplo, por exemplo, a língua inglesa, que é uma língua muito irregular, digamos que em termos europeus será aquela que tem maior probabilidade de existência de indivíduos com esta problemática. Portanto, nas línguas mais transparentes, digamos que não será a probabilidade tão alta. Quanto às consequências funcionais, portanto, porque é uma problemática que perdura ao longo da vida, apesar de ter reeducação e de o adulto ou a criança aprender a identificar o erro e se autocorrigir quando devidamente estimulado e reeducado, o que acontece é que esta problemática permanece ao longo da vida e se realmente não tiver havido um investimento por parte do indivíduo ou da família ou propriamente da escola, poderá acontecer que no futuro permaneçam as dificuldades, a par de baixo desempenho académico, taxas mais elevadas de abandono escolar, sofrimento psicológico, desemprego, entre outros aspectos. Então, como exames complementares e para finalizar aqui a temática da avaliação, sugere-se também a realização de uma avaliação em termos de audiograma, e também um despiste visual. Caso ainda haja qualquer dúvida ou se ache premente, também se aconselha a realização de exames de imagem, seja um TAC, uma ressonância magnética ou outros. Próximo. Posto isto, então, o que é a dislexia? Então, é uma perturbação da aprendizagem específica, tal como eu havia referido, de origem neurodesenvolvimental. Ou seja, as crianças com esta problemática apresentam dificuldades significativas ao nível da leitura e da escrita. Se caracterizam como fragilidade na descodificação e no reconhecimento preciso das palavras, na precisão leitora e ortográfica, na velocidade e na fluência com que lê, na compreensão e no planeamento do que ele escreve e na organização das suas ideias, sobretudo se forem escrita, e tem associadas algumas funções neurocognitivas deficitárias, portanto, nomeadamente ao nível da consciência fonológica, da nomeação rápida, memória de trabalho verbal, isto apesar de se tratar de crianças com um nível intelectual normal, comparativamente aos seus pares e com um estímulo, digamos, de ensino-aprendizagem, uma metodologia adequada. As patologias, digamos, ou as problemáticas relacionadas com estas dificuldades de aprendizagem mais comuns, portanto, são as dislálias, em que a criança tem dificuldades em articular os sons da fala, independentemente de poder ter dificuldade na produção dos sons ou ter uma formação dos órgãos fonadores normais, portanto, a articulação dos sons é que não é feita de forma correta. Poderá ocorrer, lá está, a descalculia, portanto, dificuldade no manejo de tudo o que são símbolos matemáticos, seja os números, seja os sinais, seja a resolução de situações problemáticas, pensar de forma abstrata, um raciocínio rápido, entre outros. Seguinte. Isso, obrigada. A dislexia, há quem diga, há quem defenda que existe 2 tipos de dislexia, há quem defenda que existe 3, há quem defenda que existe só um. Eu aqui vou me centrar em 2, portanto, nomeadamente a dislexia visual e depois a auditiva, sendo que na dislexia visual, portanto, é um problema mais, lá está, como o nome diz, relacionado com a parte visoperceptiva, e caracteriza-se pela dificuldade em diferenciar, interpretar e recordar palavras devido a uma disfunção no sistema nervoso central. Estes indivíduos, eles conseguem ler, conseguem ouvir bem, conseguem discriminar os sons da palavra
e conseguem até dividi-las em sílabas. O que é que vai ser o entrave? Portanto, irão ter dificuldades na interpretação e diferenciação das palavras, na retenção da informação, fazem confusões na memorização das palavras, fazem frequentemente inversões, omissões, substituições, têm problemas a nível da comunicação verbal, problemas grafomotores, problemas visoperceptivos, lá está, dislexia visual, também dificuldades no relacionamento entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Próximo. A dislexia auditiva, lá está, tem a ver com a qualidade como o ouvido interno, digamos, percebe os sons, ou seja, manifesta-se ao nível das competências verbais e das ligações dos sons. Surgem erros de discriminação, portanto, o exemplo assim melhor que eu vos poderei dar é como se a audição fosse um pouco difusa, portanto, como se a pessoa estivesse a ouvir um pouco debaixo d'água, a qualidade do som ou da transmissão do ouvido interno até ao cérebro não se faz de forma muito correta, e isto não significa que a criança tenha problemas auditivos. Portanto, surgem confusões e alteração nos tons, nos sons, surgem problemas da análise e síntese das características fonéticas da sílaba e das palavras, portanto surgem substituições semânticas, por exemplo, em vez de dizer a mulher, enquanto está a ler pode dizer a senhora, dificuldade em ler pseudopalavras ou palavras polissilábicas ou de uso incomum ou que não façam parte do seu vocabulário ativo. Os problemas maiores, portanto, tal como eu disse, são a nível do som, da atenção, a não associação dos símbolos gráficos às suas componentes auditivas, dificuldade em relacionar os fonemas com os monemas, confusões silábicas iniciais, intermédias e finais, problemas na memorização e na percepção, alguns problemas também na articulação, porque se não percebe, não discrimina bem o som, também não irá articular bem as palavras, dificuldade em seguir algumas orientações porque também não ouviu bem e, por conseguinte, também dificuldades a nível verbal. Próximo. Todas estas dificuldades, quando se trata da leitura e escrita, nomeadamente agora na escrita, elas podem ser transpostas de que forma? Portanto, estas dificuldades na escrita têm a ver com os processos de ordem superior, ou seja, Higher Order Process. Portanto, quando a precisão ortográfica está relacionada com a desortografia, ou seja, com o spelling, o que acontece é que surgem fragilidades na descodificação fonológica e no acesso à representação mental ortográfica que as palavras têm, também dificuldades no léxico ortográfico, os processos de ordem superior e os processos centrais de escrita em termos de planeamento do que se escreve, em termos de organização textual, a noção de parágrafo, a noção de período, todas estas questões, até mesmo as pausas para as vírgulas, para respirar, tudo isto é muito confuso para um aluno com esta problemática e então aí nestes casos estaremos presente uma desortografia. Quando a qualidade da escrita tem a ver com os processos periféricos, ou seja, tem a ver com a iligibilidade, ou seja, com a dificuldade em ler o que a criança escreveu, aqui estamos perante uma disgrafia, ou seja, a velocidade em que a criança escreve é lenta, a caligrafia, digamos, é terrível, surge disforme, toda emaranhada, mistura de maiúscula com minúsculas, tal como eu já havia dito, não há consciência de palavra, é tudo um amaranhado e, sobretudo, se uma criança aprender a escrever através de script, que na minha opinião não será o mais indicado para estes alunos, ou para, pelo menos no início da leitura, do processo de leitura e escrita, o que acontece é que o domínio deste tipo de caligrafia vai dificultar a noção de palavra. Portanto, a criança tem tendência a escrever tudo muito mais emaranhado do que se aprender através da escrita manuscrita, está bem? Portanto, a caligrafia, digamos, da mão, a caligrafia cursiva. Próximo. Quanto à evolução desta problemática, uma vez que se é transversal no tempo,
Quando surge ou quando há indícios no pré-escolar de que esta problemática possa existir, os fatores que nos indicam, por exemplo, é a inabilidade ou a falta de interesse para a criança jogar ou brincar com rimas, dificuldade em memorizar lenga-lengas, trava-línguas, anáforas, a linguagem é mais abebezada, tem dificuldade em memorizar pequenas canções, faz trocas fonológicas, tem dificuldade em lembrar o nome das letras, dos números, das cores, dos dias da semana, até propriamente em escrever o seu nome, dificuldades em segmentar palavras, sílabas e identificar palavras que, por exemplo, comecem pelo mesmo som. Uma vez, se as dificuldades surgirem no primeiro ano, portanto no início da escolaridade obrigatória, estas dificuldades prendem-se mais com a relação grafema-fonema, portanto as letras com os sons, dificuldades em descodificar palavras com fluência e com precisão, os erros começam a surgir, a leitura, lá está, é lenta, imprecisa, trabalhosa, a motivação da criança também começa a decair, porque a criança começa a perceber-se desde cedo da sua dificuldade. Se for no segundo e terceiro ano, portanto, estas dificuldades já têm a ver com a descodificação de palavras monossilábicas, mas mais complexas, portanto, menos usuais, digamos assim, fará trocas de fonemas com pontos de articulação próximos ou semelhanças gráficas, por exemplo, o F com o V, o T com o D, P com B, C, G, M, N, B, D, entre outras. Desconhecimento de regras contextuais, faz inversões, por exemplo, consoante-vogal, inversões de sílabas consoante, consoante-vogal, por exemplo, os dígrafos, os prãs e pãs, portanto, os lhes e os nhs, surgem muito estas confusões nesta faixa de aprendizagem da leitura e escrita. Próximo. No quarto ano, quando surge já no final da escolaridade obrigatória, aqui, para além do que já foi dito anteriormente, surge também a má pronúncia ou articulação das palavras. Muitas vezes, ao ler, o aluno acaba por saltar palavras ou até pode saltar linhas, confunde palavras com sons semelhantes, tem dificuldade em terminar ou concluir as tarefas dentro do prazo estipulado, uma vez que vai tentar sempre prolongar a tarefa que lhe é menos prazerosa. Seguindo pelo ensino médio, penso eu que seja o equivalente ao vosso ensino médio, portanto, os anos equivalentes à adolescência, se a criança não for reeducada, se não houver um investimento por parte da escola e das famílias, a leitura irá continuar, obviamente, lenta e trabalhosa. A dificuldade na leitura de palavras funcionais, em descodificar e perceber a mensagem escrita, persistirão os erros ortográficos, surgirá aqui até por uma questão de maior identificação com os pares, digamos, de forma mais acentuada, o medo ou recusa em ler em voz alta, para não ser gozado ou preterido pelos colegas. Na idade adulta, não havendo nada de reeducação e não havendo nenhum investimento, lá está, mantém-se os sintomas todos que eu referi anteriormente, e as questões até laborais poderão estar comprometidas, advindas de uma má aquisição no processo da leitura e da escrita, e nos seus erros ortográficos e no evitamento de ler, de se expor, eventualmente do fraco domínio vocabular, entre outros aspectos. Todas estas questões, o que é que vão contribuir? Vão contribuir para que haja sempre um certo evitamento e uma certa relutância em realizar atividades relacionadas com a leitura e escrita, e temos aqui também que ter em conta os fatores emocionais, nomeadamente a possibilidade de surgir sintomas psicossomáticos relacionados com crises de pânico, ansiedade, hiperventilação, dores de cabeça, dores de barriga, entre outros aspectos. Próximo. Então, é importante ter presente que esta problemática afeta a criança ou o jovem a 3 níveis. Portanto, a nível cognitivo, faz com que a aprendizagem da leitura e da escrita seja mais lenta, independentemente do seu nível de QI e da estimulação que ele teve para a leitura e escrita, atendendo aos métodos de ensino-aprendizagem utilizados. Em termos comportamentais, portanto, poderão surgir questões de agressão com os pares, revolta,
condutas de oposição, desobediência perante o adulto, sejam pais, professores, a desmotivação académica, a sentir-se incompreendido pelos pares, lá está, ou pelos adultos. Em termos socioafetivos, a postura destes alunos poderá ser mais triste, deprimida, experienciarem situações de angústia, advindas do repetido fracasso no esforço que eles incutem na superação das suas dificuldades, facilmente frustram perante o inêxito, e todos estes problemas poderá causar uma baixa autoestima, baixa autoconceito, sentimentos de inferioridade, etc. Próximo. Então, falando agora um pouco do que se pode fazer em termos reeducativos, começando agora logo por uma generalidade em termos de contexto escolar, é importante que, dependendo do ano de escolaridade e do grau de dificuldade que a criança tenha, exista um professor, seja um professor de apoio educativo, ou seja um professor mesmo de educação especial, que lhe faça a leitura dos enunciados ou que registre as respostas que a criança dá oralmente, que lhe seja também concedida tempo extra para a conclusão das tarefas, que a criança não seja penalizada pelos erros ortográficos. E aqui em Portugal, eu não tenho ideia se no Brasil será igual, mas nós temos uma figura que se chama ficha A, e essa ficha é preenchida sempre que um jovem realiza um exame ou uma prova, e nessa ficha vão ser registadas todas as trocas, omissões, acréscimos, todo o tipo de erro, todas as dificuldades ao nível da matemática, ao nível da acentuação, ao nível da grafia, ou seja, todos os entraves que a criança possa ter e que possa comprometer, digamos, a sua prestação em termos de avaliação, essa ficha acompanha o exame, e todos os itens que lá forem assinalados relativo à problemática da dislexia e afins não contam, ou seja, o aluno não será nunca penalizado por qualquer falha em termos de prova final ou em termos de exames nacionais. O princípio educativo também que nós advogamos como o correto é que a criança realmente não seja confrontada com materiais que ainda não domina, portanto não faz sentido estarmos a pedir para a criança ler palavras ou descodificar palavras para os quais ela ainda não domina os conteúdos dos sons ou ainda não tenha adquirido as habilidades próprias para conseguir descodificar essas palavras. É necessário também que tantas escolas tenham um especialista, portanto uma pessoa, um professor que acompanhe o progresso da criança e o ajude na superação das suas dificuldades e, sobretudo, que use um método sistemático, cumulativo e multissensorial, que será o que eu irei falar a seguir. Em termos reeducativos, é importante que se faça um treino intensivo, estruturado, portanto que precocemente ou atempadamente se identifiquem os erros de leitura e ortografia, de forma a que a criança não tenha tempo a memorizar o erro, mas sim a correção. Próximo. Então, digamos, o modelo que eu uso ou que eu acho que será correto, portanto, é o ensino preciso estruturado, portanto, o EP, o ensino preciso, que eu também chamo estruturado, e que assenta em 7 pressupostos. Portanto, o primeiro deles sustenta que fortes competências básicas são necessárias como base a futuras aprendizagens, portanto, se não houver competência básica ou não houver pré-requisitos, essas aprendizagens serão mais deficitárias ou mais difíceis de adquirir. Defende que a aprendizagem é um processo sequencial, passo a passo, objetivo a objetivo, portanto, não adianta pular etapas, porque a criança acaba por não consolidar no momento certo as aprendizagens anteriores. Constrói níveis de competências intencionais, ou seja, tudo é planeado cuidadosamente, passo a passo, de forma a que lá está, se faça gradualmente o seu processo de ensino-aprendizagem. Depois, o desempenho da criança é cuidadosamente analisado de forma a verificar se ainda persistem dificuldades, se a criança necessita de mais tempo, se necessita de um feedback positivo, no sentido de motivar a um feedback mais corretivo, ainda que positivo, para consolidar as dificuldades.
Este tipo de ensino, digamos, não funciona como os testes standardizados, porque esses testes não medem, lá está, o desempenho diário, portanto é uma situação de avaliação pontual, e depois das competências básicas serem alcançadas, o tempo e o esforço deve ser adquirido, portanto, ou deve ser usado para que a criança, aos poucos, possa ir progredindo e possa usar todo o seu potencial. Portanto, este tipo de ensino, portanto, é muito centrado na criança, no seu potencial e no estímulo das suas potencialidades, sempre com uma visão holística da criança como um todo e sempre incentivando a sua aprendizagem. Próximo. A utilização deste tipo de ensino preciso, estruturado, ajuda a longo prazo no domínio da leitura, na linguagem oral e escrita, ao nível da qualidade do seu discurso oral, da sua escrita, da aritmética, da matemática e também da sua coordenação motora. Próximo. Um programa assente neste ensino preciso ou estruturado tem em conta determinados aspectos, como seja trabalhar a consciência fonológica, portanto, ir-se a trabalhar com a criança o conhecimento da estrutura dos sons, que formam as palavras, o que inclui, por exemplo, as rimas, o contar palavras, segmentar palavras em sílabas, fonemas, manipular fonemas. Trabalha-se a correspondência som-letra, portanto, é importante que a criança conheça o princípio alfabético. Trabalha-se a leitura de sílabas, ou seja, que a criança seja capaz de fazer a fusão fonémica de forma a conseguir descodificar o material impresso que tem à sua frente. Próximo. Trabalha-se a leitura de palavras ao nível da fusão silábica sequencial, portanto, aqui a criança já terá de descodificar a palavra como um todo, independentemente de conseguir identificar as partículas que compõem essa palavra. Trabalha-se a leitura fluente e precisa, portanto, vamos tentar que a velocidade de leitura da criança se aproxime o mais possível do nível e do nível de escolaridade e também da sua faixa etária. Trabalha-se também as questões da caligrafia, portanto, a capacidade para a criança escrever sem o erro, a qualidade da escrita de forma que seja legível, que seja agradável de ver a quem lê e a quem escreve e que os seus trabalhos, portanto, tenham uma apresentação limpa, correta e bonita. Próximo. A título de exemplo, uma sessão típica, uma aula de ensino preciso ou estruturado, aqui o professor deixa um bocadinho do seu papel de docente, digamos, mas assume uma postura mais de monitor, portanto há uma maior proximidade entre o professor e o aluno, e como monitor o professor próximo do aluno irá ver se a criança realmente já realizou a tarefa, se a criança percebeu, e a sua presença será mais como um incentivo, um reforço positivo à sua aprendizagem. Neste contexto é sempre importante dar o feedback positivo para que a criança mantenha o seu nível de motivação. Próximo. Este ensino estruturado tem 4 princípios orientadores, portanto, o ensino deve ser sistemático, portanto, todos os conteúdos a lecionar seguem uma ordem lógica, deve ser cumulativo, portanto, passo a passo, tudo o que for ensinado seguinte deve ter ou deve assentar numa problemática anteriormente apresentada e integrada, deve ser explícito, portanto, tudo o que for explicado deve ser numa linguagem correta, objetiva, intencional e deve ser sempre feita, lá está, o feedback entre a criança e o professor ou o monitor para que se tenha consciência plena de que a criança está a acompanhar. E depois devemos ter sempre presente a questão do ensino diagnóstico para que não se passe a objetivos seguintes ou a etapas subsequentes sem que a criança tenha aprendido as anteriores. Próximo. As reações que eu tenho tido no meu agrupamento ou no meu aglomerado de escolas a este tipo de ensino têm sido bastante positivas, portanto os alunos querem participar e sentem os seus objetivos alcançados,
sentem-se mais motivados, com um sentimento de eficácia mais elevado, autoestima maior, conseguem aos poucos ir trabalhando ao seu ritmo e também recuperando o seu ritmo comparativamente aos pares. A sua capacidade de tomada de decisão também é bem maior porque lá está o seu nível de autoeficácia, de autoestima, autossegurança também aumenta à medida que vão progredindo e daí que eu julgo que realmente este tipo de ensino seja um dos mais adequados para crianças com dificuldades de aprendizagem específica. Próximo. Todo este tipo de ensino irá culminar no melhoramento de todo o sentimento, autoestima, autoeficácia, tudo o que eu já anteriormente referi, ao nível da consciência do corpo, as suas competências físicas, o domínio da lateralidade, as questões motoras, grafomotoras, tudo isso. Em termos de intelectuais, porque muitas vezes a criança ou o jovem sente que tem menos capacidades que os pares, porque não consegue tão bem ou tão rapidamente descodificar e escreve com erros. Em termos emocionais e também em termos sociais, porque não será preterido perante os pares, não haverá comparação entre ele e os pares, as questões também familiares e a aceitação da sua problemática também será mais facilitada, então o tipo de ensino preciso será o que eu aconselho para ser implementado. Próximo. Passando agora para o tipo de reeducação e atendendo a que nós devemos intervir o mais precocemente possível, então, desde a pré-escola e ao primeiro ciclo, o que é que eu aconselho? Estimular muito a criança ao nível da manipulação de materiais, sejam eles plasticina, seja o barro, eu uso muito a plasticina, o barro, a pasta de papel, a areia, eu depois já explico. Portanto, tudo o que tem a ver com manuseamento ajuda na motricidade fina, ajuda a descontrair a musculatura, ajuda a criança a relaxar, logo fica menos ansiosa para tudo o que seja questões de ensino-aprendizagem. Também a motricidade fina, trabalhar a questão dos recortes, figuras, a picotagem, os contornos, o pintar dentro dos limites, seguir tracejados, começar a utilizar a escrita dentro de uma forma mais lúdica, em vez de passar logo para cópias ou para textos um pouco mais elaborados, começar por a criança copiar pequenas frases que diz, ou os seus pequenitos textos, ou um recado, um convite para um aniversário, tudo coisas simples que muitas vezes pode ser também feito com ilustrações ou com colagem de palavras com a ajuda do adulto. Próximo. Para treinar ou para o treino proprioceptivo, portanto que tem a ver com a consciência do seu corpo e o espaço que esse corpo ocupa no meio envolvente e o domínio das sensações, sejam elas ao nível das mãos, visuais, auditivas, sensoriomotoras e tudo isso. Como eu disse, uso muito o barro, a plasticina, a areia, faço muito a questão dos desenhar formas geométricas, letras ou números. Uso esta questão das palavras apagadas quando a criança já começa a ler ou começa a manifestar mais interesse. Se for na areia, nós escrevemos uma letra em ponto grande, apagamos uma parte, tentamos que a criança tente adivinhar ou tente perceber que letra é que é ou que número é. Quando já vai lendo pequenas palavras, poderá ser também com as palavras ou com desenhos. Uso muito a parte lúdica do jogo do enforcado, ou o jogo do telefone, ou então o jogo do saco, porque é muito bom para as questões da sensibilidade tática, para o desenvolvimento vocabular. Aqui no jogo do saco, nós vamos colocar dentro de um saco preto imensos materiais que a criança conheça, e ela, através apenas do tato, terá de identificar que objeto é que se trata, depois terá de descrever o objeto para os outros colegas, de modo a que eles também consigam identificar. Depois, no fim, a criança mostra o objeto, obviamente, e vamos ver se ele acertou, se os coleguinhas acertaram. É uma forma também de desenvolvimento, de enriquecer o vocabulário ativo da criança. Próximo.
Também dentro da sensibilidade tátil, eu costumo usar muito exercícios com lixa fina, portanto, passar o contorno dos números, das letras, escrever pequenas palavras, usar diferentes materiais, seja papel cartonado, seja papel vegetal, papel de seda. Trabalho muito com materiais dentro da expressão plástica, com estes anos, digamos, iniciais, para que a criança se sinta motivada e explore muito a sua criatividade. Em termos de sensibilização sinestésica, eu uso muito este jogo que tem tido muito bons resultados e muita adesão, e é um jogo que qualquer escola ou qualquer pai poderá fazer. Portanto, o jogo é adivinha o que descrevo nas costas, a criança está de costas virada para nós e nós, com uma ligeira pressão, vamos escrever nas costas da criança ou números, ou letras, ou pequeninas palavras. Então a criança terá de adivinhar o que nós escrevemos. Isto implica que a criança aceite o toque do adulto, que a criança tenha uma boa consciência proprioceptiva, que a criança tenha uma boa capacidade de foco e de atenção para perceber realmente o que o adulto, está a desenhar, e também é uma forma de aprender a ler sem que seja aquela questão que eles julgam morosa de agarrar no lápis e no papel para posteriormente escrever. Depois, também a escrita de pequenas palavras, uso também a questão da caça ao tesouro com ordens verbais muito simples, muito diretas, muitas delas também através do desenho, quando se trata de crianças que ainda não dominam a leitura e a escrita, e também os pad e paper. Próximo. Em termos de jogos aconselhados para os mais pequenitos, costumo aconselhar o jogo da macaca, que eu penso que vocês chamarão a mesma coisa que aqui em Portugal. O jogo do peão, porque as competências que estes jogos trabalham são essenciais para as dificuldades de ensino-aprendizagem, nomeadamente as dificuldades de aprendizagem específica. Portanto, com estes jogos trabalhamos o equilíbrio, a coordenação oculomanual, a planificação estratégica, o raciocínio lógico, a lateralidade, o treino visoespacial, a sequenciação numérica, a orientação espacial, o reconhecimento do meio ambiente. Próximo. Também os jogos de roda e o jogo do telefone, o passar a mensagem para a criança seguinte, ajuda na memorização das palavras, das rimas, das mnemónicas, a memorização de ordens, frases, ajuda também na aceitação do outro, a aceitação de si próprio, a interação entre pares, a socialização, autoconfiança, lateralidade, equilíbrio, percepção espacial. Próximo. Também o lencinho da botica, em que anda uma criança e depois deixa o lencinho atrás dos outros que estão de costas, a criança tem que se levantar e rodar. Também, e o saltar à corda, tem a ver com o pensamento estratégico, coordenação corporal, lateralidade, memória, destreza motora, também a questão da lenga-lenga, porque muitos destes jogos têm músicas ou pequenas lenga-lengas associadas, coordenação oculomanual. Próximo. O jogo da cabra cega e o jogo das estátuas também é muito importante em termos de autoconfiança, conhecimento de si, conhecimento dos outros, motricidade fina, aceitação do toque, interação, entre outros. Próximo. Próximo. O jogo do Rei Manda. Eu também uso muito o jogo do Rei Manda e o jogo de mímica, porque no Rei Manda a criança tem pequenas ordens e senão o adulto acaba por ler, e aqui digamos que a autoestima e a importância de quem é o rei ajuda a criança em termos de autoconfiança, ajuda na memorização das ordens, as questões da lateralidade. Por exemplo, o rei manda dar 2 passos para a direita, dar 3 saltinhos para a esquerda, 1 passinho à bebé, 2 saltos ao coelho. Portanto, a criança tem que ter muito bem integrado a sua consciência do corpo, ter muito bem definida a sua lateralidade, ter uma boa destreza motriz, quando se trata da mímica, perceber através do gesto a palavra, também ajuda na postura, na consciência corporal, no equilíbrio, autoconfiança, entre outros aspectos. Próximo.
Doutora Donalda, nós temos mais 5 minutos, por favor. Estou já a terminar. Ok, para melhorar a autoestima, tal como eu disse, incentivar a criança, portanto, dar-lhe autoconfiança, apostar, dar-lhe sempre um feedback positivo, não insistir nos erros, mas sim na correção ortográfica, não pressionar demasiado a criança para que ela leia perante os outros, respeitar o seu ritmo de trabalho, estimular a sua expressão oral, dar ordens simples, verificar se os trabalhos foram anotados corretamente, certificar sempre que a criança percebeu o que se lhe pede, falar numa linguagem acessível e corrente. Próximo. Facultar métodos e hábitos de estudo que ajudem na memorização e no domínio da leitura e da escrita. Se possível, estar sempre ao lado do aluno, no sentido de que mais não seja como suporte emocional, permitir o uso do computador com um corretor ortográfico, se necessário, permitir o uso do gravador ou qualquer outro programa inerente às dificuldades de aprendizagem específica. As apresentações das aulas deverão ser sempre apelativas, usar elementos estéticos como quadros, esquemas, gráficos, filmes. Nunca esquecer que os alunos disléxicos podem ser bem-sucedidos numa classe regular, mas que o seu sucesso dependerá do cuidado em relação à sua leitura e às estratégias usadas, ou seja, temos que ter sempre presente que nenhuma criança aprende da mesma forma e que convém sempre adequar o método de ensino-aprendizagem à criança, não fazer tábua rasa e tentar levar todos, digamos, no grosso, sendo que, se assim for, se não houver a tal diferenciação pedagógica, haverão sempre crianças que acabam por ficar para trás. Próximo. Em termos de sugestões para a família, é importante que haja uma parceria forte e coesa entre a escola e os pais, portanto, que os pais conheçam os métodos de estudo ou o método que o professor usa para a aprendizagem da leitura e da escrita, que os próprios pais em casa também reiterem e treinem exercícios relacionados com trava-línguas, provérbios, canções, crucigramas, sopas de letras, rimas, lenga-lengas, assim como fazem na escola, que usem também livros de áudio ou aplicativos de texto ou livros didáticos digitais. Próximo. Que procurem, por exemplo, o Tech Finder ou Understanding, de forma a usar, portanto, são aplicações que ajudam também nas questões a superar as dificuldades de leitura, que estimule a criança para a leitura e que não seja só através da leitura, digamos, propriamente do livro, do amaranhado das letras, mas que a criança perceba que ler é também interpretar uma planificação, um gráfico, um horário, um programa de TV, qualquer outro material impresso que não só de letras, enfatizar tudo o que de bom a criança tem, portanto, valorizar a criança, aumentar a sua autoestima e também, e sobretudo, aceitar que a sua criança é diferente, aceitar as dificuldades, porque se a família aceita, a criança também mais facilmente aceitará e com isto trabalhar as emoções da criança para que ela própria se aceite a si e as suas dificuldades, porque ninguém é igual e todos nós, a determinada altura da vida, teremos as nossas próprias limitações e as necessidades de ajuda por parte de outrem. Próximo. Para terminar, algumas considerações. Portanto, os transtornos de aprendizagem específica surgem a cerca de 4 a 5% da população. Convém que se intervenha o mais precocemente possível, de forma a amenizar os problemas ou as dificuldades na leitura e na escrita e na matemática. Aconselha-se o tratamento, portanto, o investimento psicopedagógico na escola e também o investimento psicorreeducativo em termos de estar com um psicólogo, com um técnico, com um terapeuta da fala ou com um psicopedagogo. Encorajar a expressão escrita, inicialmente através de pequenos textos, sempre associada a imagens e depois progressivamente
passar para conteúdos mais elaborados. Nunca esquecer o lado lúdico da aprendizagem e o lado, digamos, que todos nós temos ainda de um bocadito da criança e de infantilidade para que possamos transmitir isso aos filhos ou aos alunos e para que possamos criar ambientes de aprendizagem mais motivantes e mais apelativos. Pronto, dar sempre um reforço positivo, enfatizar o oral e, lá está, reeducar sempre a dislexia. Portanto, nunca aceitar que o problema existe, no sentido de que é uma coisa definitiva e que não vale a pena insistir ou reeducar, porque irá permanecer ao longo da vida, mas sim que, apesar de existir e permanecer, é completa e totalmente reeducável e a criança tem toda a legitimidade para identificar o seu erro e superar as suas dificuldades. Próximo. Portanto, deixo aqui depois algumas referências bibliográficas de que me muni para esta minha apresentação. Próximo. E estou imensamente grata por ter-vos aqui. Já estou a ver que estão 55 pessoas online. Estou muito agradecida e agora iremos dar início a um pequeno debate. Qualquer questão que me queiram colocar, pois tentarei esclarecer, responder dentro do que me for possível. Tem a palavra a minha amiga Jalmiris. Professora Donalda, muitíssimo obrigada. Uma fala muito densa. Eu acho que se nós ficássemos alguns dias para digerir isso tudo, seria muito legal ter a senhora conosco. Eu tenho já uma pergunta aqui da Jaque Teixeira, depois eu vou pedir para a Jaque, ela mesma abrir o microfone e fazer a pergunta, mas antes, o que me chamou a atenção na sua fala, como o meu olhar está sempre na educação de jovens e adultos, aqui nós chamamos de EJA, é uma das falas suas de que muitas dessas dificuldades podem surgir apenas na idade adulta. Mas eu acredito que no Brasil nós temos quase 13 milhões de analfabetos e que muitos não tiveram essas questões identificadas na infância, né? Na época da aquisição, do domínio da leitura e da escrita. Exatamente. Eles conseguiram uma forma de viver numa sociedade letrada, de intervir nessa sociedade letrada, de produzir, e mesmo com essa condição, porque a dislexia é uma condição perene, é uma condição... Essa é uma observação. A outra observação é nas questões socioafetivas, como que isso interfere profundamente nas crianças quando elas conseguem se perceber sem nomear, mas se perceber diferente, se perceber mais lentas, e aí começam a ser cobradas. E aí é quando a gente encontra aquela gama de crianças que recebem o nome de indisciplinadas, de preguiçosas, de não quer saber de nada, não tem interesse, né? Não, essa criança não tem interesse. Quando que algo que é dado à escola não leva ao interesse, né? As novidades nos instigam as crianças. Só que a criança, nessa condição, de fato, ela vai se considerando à parte. Então, assim, perceber que nós estamos lidando com seres humanos que sofrem, igual hoje eu ouvi um relato lá no workshop de uma criança aos 7 anos, que ela ficou muito nervosa, ela passou a se cortar. Acho que foi um relato da Samantha de... Então, aqui, isso me doeu, sabe? Eu fiquei pensando quantas crianças passaram pelas nossas vidas. Eu estou falando de mim, porque eu já me aposentei e trabalhei muitos anos na escola. Quantas crianças passaram por nós e podem ter sofrido, né? Estavam com a afetividade abalada por esse não olhar. Então, e muitas vezes até de bullying. Como? Estava a dizer que muitas vezes até sofrem de bullying. Sim. Por todas estas questões que estão associadas. Isso.
Então, assim, é só um comentário, eu fui muito afetada na sua fala de novo, e esse afetar, para mim, é um afetar de me querer colocar numa outra condição de pesquisadora, de aprender mais e de ouvir muito mais. E só uma parte aqui, quando você mostrou os jogos, você colocou o jogo da macaca, aqui no Brasil é a amarelinha, e eu é amarelinha. Aí eu fiquei me perguntando, por que que lá é o jogo da macaca? E por que que nós chamamos de amarelinha, gente? Não sei por que que nós chamamos. Se alguém souber, depois diz pra gente. Olha, Eu, por acaso, também não sei. a gente, as coisas vão chegando, né? E aí, então, eu quero passar a palavra para a Jaque, se ela ainda estiver lá, e se mais alguém tiver alguma fala, por favor, se inscreva aí no chat, eu vou fazer a listinha, e no final a gente retorna aí para alguma complementação. Jaque, você está? Pode abrir o microfone. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Doutora professora Donalda Maria, no Exame Nacional de Portugal, que é semelhante ao nosso Enem, o processo avaliativo para os alunos com TDAH, dislexia, para os autistas, eles são diferentes? E como? Porque essas crianças, elas, no decorrer do seu processo educacional, elas terão que passar também, né? No Brasil, pelo processo seletivo do Enem, e em Portugal, pelo Exame Nacional. Então, eu gostaria de saber como que Portugal avalia esse aluno no seu Exame Nacional aí. Obrigada. Ok. Vou respondendo logo à vez, Jalmiris? Sim, pode responder. Ok. Então, os alunos que têm, digamos, necessidades de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, porque nós agora, em Portugal, com a nova lei, já não usamos o termo necessidades educativas especiais. Portanto, medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Portanto, os alunos são todos identificados de acordo com a sua problemática, sendo que também poderão haver alunos com problemáticas, por exemplo, do ramo da saúde, diabetes ou qualquer outra problemática que, não integrando a educação inclusiva, poderão ter direito a condições especiais de exame. Então, o que acontece é que, sempre que há exames nacionais, de acordo com a problemática do aluno, são solicitadas ao Júri Nacional de Exames, portanto, inerente ao Ministério da Educação, que esses alunos beneficiem dessas condições. No caso dos alunos disléxicos e com disgrafias de ortografia, portanto, relativas à dislexia, às dificuldades de aprendizagem específicas, o que acontece é que nós preenchemos uma ficha que se chama a ficha A e aí vamos elencar todas as dificuldades do jovem, sejam omissões, acréscimos, substituições, má acentuação gráfica, questões de pontuação, se também for em termos de lateralidade, que confusões é que faz, se for em termos de descalculia, se troca os sinais, se inverte números, todas essas questões ficam naquela ficha. Essa ficha acompanha sempre o aluno, ou seja, qualquer prova que ele faça, seja português, história, matemática, existe sempre aquela lista, aquela ficha, digamos, que é entregue ao professor corretor, juntamente com o exame, e qualquer falha não vai ser contabilizada porque a ficha elenca as dificuldades do aluno. No caso de ser PHDA ou, por exemplo, espectro do autismo, para esses alunos, as medidas que nós costumamos, por norma, solicitar é o uso de tempo suplementar, que poderá ser de mais 15 minutos, mais 30, mais 45 minutos, dependendo do ritmo de trabalho e de discussão. Assim, nós solicitamos a possibilidade de lá estar. Portanto, o aluno permanecer na sala mais tempo. Uma coisa importante, se a dislexia for ligeira, o aluno tem direito à ficha A, mas imaginem que é uma dislexia grave, uma dislexia severa. Então aí, para além da ficha A, que ele tem sempre direito, ele tem direito a que lhe sejam lidos os enunciados. Se a caligrafia for terrível, portanto que tenha disgrafia e desortografia,
tem direito a verbalizar as respostas e será o professor que escreve o que o aluno disse, ou então, se o aluno escreveu no fim do exame, o aluno acompanha um professor que irá transcrever a resposta do que o aluno supostamente escreveu, porque eles, apesar dos erros, conseguem descodificar as suas ideias. Se for alunos com problemas de saúde, é solicitado, por exemplo, a saída da sala de aula para a toma de medicação. Outro dos aspectos, por exemplo, em questões de ansiedade, há alunos que não gostam de ficar à frente ou outros que não gostam de ficar atrás. Também é outra das medidas, a possibilidade do aluno se sentar em posição diferente que não a sequencial por ordem alfabética. Se for um caso, digamos, mais grave, o aluno também pode ter direito a fazer o exame em sala à parte, só acompanhado por um professor que supervisiona ou professor que lê a tarefa. Portanto, existe um conjunto de normas que, dependendo da problemática, nós solicitamos e, por norma, são aceitos pela Júri Nacional de Exames. Penso que era esta a questão. Ok, professora. Eu estou com algumas perguntas aqui da Roberta. Se todo disléxico terá problema de lateralidade? Uma outra pergunta. Gente, se eu pular alguém, vocês me sinalizem. A Maria Luísa Santana. Quais os profissionais que possam encaminhar meu aluno com suspeita de dislexia? Okay. E a Silvia, criança com deficiência intelectual também pode ter dislexia? Acho que a gente... tem mais uma pergunta. E como auxiliar a família que não consegue estimular seu filho em prol do desenvolvimento? Vou parar nessas aqui. Ok. Então, as questões da lateralidade não é uma questão propriamente sine qua non das questões das dificuldades de aprendizagem específica, sendo que se a criança faz inversões, seja em termos de posição, seja em termos de lateralidade, provavelmente poderá não ter muito bem definida ainda as questões da lateralidade. O que pode acontecer é que a criança pode saber corretamente o que é distinguir a direita ou a esquerda, mas ter dificuldade quando se trata dessa discriminação em espelho ou da discriminação no outro. O que significa que ela pode, nós dizemos, então levanta a mão direita, a criança até pode levantar, mas quando passa do sistema visual para o material impresso, ela pode ter a dificuldade na sequencialização da descodificação da mensagem escrita, daí as questões da lateralidade cruzada poderem estar afetadas ou a lateralidade do outro. Mas, como disse, não é necessário que tenha. O que acontece é que, se nós começarmos a intervir precocemente, uma criança que tenha a lateralidade bem definida, primeiro em si, depois no outro, menos erros ortográficos irá dar, menos trocas fará. A outra questão prendia-se com para quem encaminhar. Havendo suspeitas, eu vou referir o que nós fazemos cá em Portugal. Por exemplo, as primeiras suspeitas, estando uma criança em idade escolar, muitas vezes surgem por indicação do professor. Então, o que acontece? O professor irá reunir um conjunto de materiais, ou seja, um conjunto de evidências que comprovem que realmente a criança faz determinadas trocas, seja a ler, seja na escrita. Depois, irá também pronunciar-se, portanto, fará um relatório versando sobre estas temáticas, ao nível da linguagem oral, do vocabulário, portanto, irá elencar, digamos, toda a problemática envolvendo as dificuldades da criança. Por norma, sugere-se também que a criança seja avaliada por um psicólogo, dependendo das questões, se for mais visuais ou mais auditivas, solicita-se o complemento com o exame visual ou fonológico. Se for necessário, indica-se também o acompanhamento em terapia da fala, que vocês chamam fonoaudiólogo. E depois, quando houver todo este conjunto de evidências a par de um relatório técnico, seja da terapia da fala, do psicólogo, fonoaudiólogo ou psicopedagogo, nós vamos reunir a equipa multidisciplinar, portanto, é uma equipa que vai decidir acerca da melhor forma de se intervir junto daquela criança.
Nessa equipa está sempre um psicólogo, está um professor de educação especial, estou eu como coordenadora, estão outros elementos da comunidade educativa e também é sempre convidado o encarregado de educação. O encarregado de educação só não participa se não quiser, portanto, ele tem sempre conhecimento da decisão que lá é tomada e se for um caso da criança integrar a educação inclusiva, será elaborado um documento onde se vão elencar todas as estratégias adequadas a que a criança supere o mais rapidamente as suas dificuldades. Vamos também enumerar tudo o que já foi feito e que ainda causa comprometimento para que a criança seja levada a evoluir e a progredir, e com base nesse documento, esse documento irá nortear toda a intervenção dali para a frente. Atualmente, com a nova lei, não é nada vinculativo, ou seja, enquanto antigamente, no modelo mais médico, digamos, uma criança integrava a educação especial e permanecia aí ad eterno, agora não, neste novo paradigma da educação inclusiva, a criança pode muito bem superar as suas dificuldades e deixar de necessitar da intervenção por parte da educação especial, da educação inclusiva, portanto, do docente. Portanto, deixamos, digamos, o modelo da muleta. Nesta parceria entre a família, a escola e as terapias, portanto, os elementos externos, costumamos sempre fornecer aos pais um conjunto de estratégias que lhes permita também trabalhar em casa. Como eu penso que na questão também se prendia com o facto de haver pais que não tinham meios ou poderiam desconhecer. Portanto, quando nós temos a noção de que as famílias poderão ser ou mais carenciadas ou menos letradas, é lógico que adequamos o nível da linguagem em termos de estratégias para que as famílias possam aceder mais facilmente ao conteúdo. As estratégias a dar, portanto, passam muito por questões mais lúdicas e questões que a própria família consiga dominar e consiga fazer com os seus filhos. A outra questão, eu penso que era com o nível de intelectualidade. Portanto, uma criança com déficit cognitivo, se for uma questão ligeira, poderá coexistir ali uma problemática de dificuldade específica de aprendizagem, mas se for um déficit cognitivo já mais moderado ou uma questão, digamos, um pouco mais severa, não persiste a questão da dislexia, digamos, que será o comprometimento cognitivo que é o entrave à aprendizagem da leitura e da escrita. Daí que se tenha sempre por linha de comparação, não só a idade dos pares, com o nível de escolaridade, e verificar se os estímulos, digamos, a que a criança foi sujeita, são idênticas aos dos seus colegas. Ok. Eu vi a Flaviane levantando a mão. Você pediu a vez, Flávia? Sim, Jalmi. Então, Flaviane. A Roberta está com a mão levantada já tem um tempinho, não sei se ela ainda vai. E logo depois a Maria Roseli. Eu queria... Então, vamos colocar nessa ordem a Flávia, a Roberta, se ela ainda estiver aí, e a Maria Roseli, a gente fecha nelas, tá bom? Ok. Vamos lá, Flávia. Boa tarde, mais uma vez, né? Gostaria de agradecer a professora doutora Donalda Maria pela partilha no dia de hoje. Foi uma grata surpresa, fui convidada pela Jamires, faz parte do mesmo grupo de pesquisa que eu, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. E ouvindo a professora Donalda partilhando, né, a sua experiência, a sua pesquisa, eu me recordei do meu primeiro ano como professora da educação infantil. Eu fui professora de duas turmas multisseriadas, então eu tinha crianças de 3 a 5 anos de idade na mesma sala. E ouvindo a senhora, eu reparo que eu tinha uma criança com dislexia, se eu posso dizer assim, né, detectar, naquela ocasião. Tinha essa fala abebezada, tinha essa questão da lateralidade do corpo, de não conseguir ficar em pé com uma perna só. E agora, refletindo sobre aquele processo,
eu percebia que ele realmente se sentia desestimulado por não conseguir realizar algumas funções, algumas brincadeiras, ele se sentia realmente um peixe fora d'água, digamos assim. E tinha mais uma questão, que eu reforço, a senhora também falou, como é importante a parceria entre família e escola, né? Porque Exatamente. o nosso papel enquanto professor, enquanto educador, é muito importante para a gente também poder avaliar nesse sentido e ter um olhar mais atento para essas crianças que necessitam. E no caso da família não aceitar, dificulta, né, o tratamento dessa criança e um futuro melhor, né, um desenvolvimento para essas crianças. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela partilha, aprendi bastante. Não sou da área, né, de inclusão, sou professora, mas o quão importante é a gente fortalecer também o currículo da formação de professores nesse sentido, né, da educação inclusiva. É isso. Obrigada mais uma vez. E Portugal é meu xodó. Um dia eu sonho em conhecer. Meu marido é neto de português, filho de português, tem a cidadania portuguesa e é um sonho conhecer Portugal e, quem sabe, morar, estudar por aí. Um beijo. Ok, será bem-vinda. Será sempre bem-vinda. Eu penso que era a Roseli. Sim, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou do Maranhão, de São Luís, e sou professora alfabetizadora. Estou 9 anos na luta, né, de alfabetização. Sempre trabalhei com o 2º ano. E o que mais eu não sou especialista em educação inclusiva, né? Mas, de certos anos, eu me deparei na sala de aula com essa situação. O primeiro aluno que eu peguei foi um aluno autista e que me direcionou para procurar a maneira de trabalhar, né? Fazer cursos, e fui me aprimorando. Só que, durante esse período, assim, muito difícil, porque o autismo, ele já vem praticamente direcionado, porque como eu pego uma turma do 2º, que já foi do 1º ano, a gente já tem uma vivência da professora do 1º ano. Aí ele diz, aquele aluno é autista, então você já tem uma ideia como é aquele aluno. E quando ele é um dislexo? Entendeu? Então, é complicado. Eu me deparei com uma situação de uma criança que ele não avançava, e a professora dizia para mim, chegou a dizer, olha, tudo tem uma questão social, a família é uma família muito carente, uma família que não intervém com a criança. Só que aqui eu comecei a me questionar, fui na coordenação, conversei com a gestora, eu digo, mas tem alguma coisa errada com essa criança, a forma dela agir, a escrita em si, como ela se comportava na sala de aula. Só que aí eu fui buscando, eu fui ler, eu fui conversar com uma colega que é especialista, e realmente eu descobri que essa criança, ela era dislexa, ela tinha dislexia, consegui trabalhar o ano normal com ela, dei aquela atenção, aquele olhar diferenciado mesmo, e nós conseguimos fazer com que essa criança avançasse. É ponto. Agora, nós estamos num cenário diferente. Nós não estamos vivenciando essa criança na sala de aula. O autismo, a mãe já disse para a gente que ele é autista. Tem um laudo médico. E a criança que a gente não está agora, depois da pandemia, agora na pandemia, está com 1 ano que nós estamos fora de sala de aula, trabalhando com blocos de atividade, trabalhando com livro didático, trabalhando com videoaulas. E aí, como avaliar essa criança? Se a família, ela não tem esse olhar, ela não tem essa vivência. Como diagnosticar? Como é que eu posso encaminhar essa criança? Um bloco de atividade, está sendo muito difícil fazer diagnóstico com videochamada. Fazemos, mas eu ultimamente já é um conflito com as minhas colegas, nós temos vivenciado, mas assim, um relato de experiência mesmo, entendeu? E começou o ano,
nós estamos trabalhando, fazendo videochamada para fazer o diagnóstico. Eu trabalho com o segundo ano e estou me baseando, levando em conta o diagnóstico do ano passado da professora. Já vivenciei vários alunos que têm acompanhamento familiar, tranquilo, e outros não têm. E como é que eu vou observar uma criança com dislexia no tempo desse? Essa é a minha contribuição, porque eu me sinto assim, eu sou da rede pública municipal de São Luís. Então, assim, eu tenho me questionado muito. Não é que até a gente fala de culpa, mas a gente se sente assim, impotente. Como trabalhar uma criança assim? Como é que eu vou saber? Que quando eu pego o bloco de atividade, tem bloco de atividade que está lindo. E quando eu falo com a criança, eu peço para ele escrever o nome dele e postar a foto para mim, eu vejo que a realidade é outra. Maria Roseli, é o clamor de todo professor de sala de aula, né? Que é Isso. o que a Flaviane falou sobre potencializar a formação de professores para que realmente consigam ter esse olhar mais amplo, pode ser um dos caminhos. No momento, é essa busca que a gente está fazendo aqui, por cursos de formação, por esse workshop, essa oficina, congressos, mesas, leituras voluntárias que cada um fizer. Ô, gente, eu tive que interromper aqui, desculpe abruptamente, mas me chamaram, me pediram para interromper, infelizmente, a nossa oficina e voltarmos lá para o workshop, que eu acho que agora vai ter uma fala final para encerrar. Nós estamos vindo do segundo dia e quero agradecer muito a Roseli esse relato emocionado. Eu acho que se a gente desse a fala para outras professoras, cada uma teria algo. A Donalda, minha querida amiga, nosso muitíssimo obrigada. Nossa, eu que agradeço. Eu agradeço imensamente o convite, fiquei muito grata por aqui estar e partilhar convosco e saber que tive uma plateia tão larga, digamos. Eu deixei o meu PowerPoint, penso que vocês o possam facultar a quem participou. Aí está o meu e-mail, caso queiram me colocar alguma questão via e-mail, uma vez que aqui já não teremos a oportunidade advindo do espaço temporal, não é? Pois, quem quiser contacte-me, que eu responderei certamente, e foi um prazer imenso ver umas caras, rever outras, e estarei sempre ao vosso dispor. Um grande bem-ajo. Um bem-aja para você, querida. E eu queria rapidamente que todo mundo abrisse as suas câmeras, vou tentar fazer um print aqui da tela. Vamos lá, rapidamente, senão vão puxar minha orelha mais. Quem estiver ouvindo aí que quiser e puder abrir a tela em 1, 2, 3, sorriso, vamos lá. Pronto, foto feita. Beijo a todos, nos vemos lá no workshop. Ok, Flávia, vou jantar, que aqui são 10 para as 10 da noite. Tchauzinho, gente. Tchau. Tchau, foi um prazer. Tchau, tchau. Como faz para receber o slide da doutora?
Boa tarde, pessoal. A oficina já encerrou.